Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco pela Docum TV, que tem hoje como convidado o Dr. Alexandre Ferreira, juiz da 2ª Vara Civil da nossa comarca. Dr. Alexandre, no primeiro bloco nós falamos um pouco da sua história, né, discutimos alguma coisa em relação à educação, né, como é que é o direito no interior, e agora vamos tratar especificamente do tema, né, que o senhor foi convidado e com certeza vai nos ajudar muito aqui, que é o dano moral. Mas para a gente começar a entrar dentro do tema, o importante primeiro é saber o que é o dano moral. Bem, professor Oscar, isso eu posso falar com muita tranquilidade, que hoje o dano moral corresponde a uma grande parcela dos processos no Poder Judiciário. Hoje, o que a gente pode falar de dano moral é que esse conceito, ele não tem uma conceituação no Código Civil. A gente vai encontrar vários conceitos na doutrina, nos tribunais. Mas, falando aqui de maneira objetiva, a gente encontra vários conceitos. Alguns doutrinadores falam que o dano moral seria a ofensa à alma da pessoa, seria um prejuízo ao espírito da pessoa. Tem um doutrinador que fala, que é o Savatier, ele fala que dano moral é o sofrimento da pessoa sem conteúdo econômico. Por que eu falei isso? Porque a conceituação de dano moral, ele está muito ligado ao interior da pessoa, acaba sendo uma coisa muito subjetiva, de forma que o dano moral é aquele prejuízo psicológico interno da pessoa, como, por exemplo, uma ofensa à personalidade, uma ofensa à honra da pessoa, uma ofensa ao seu patrimônio pessoal, que não possa ser externado. Então, o dano moral acaba sendo conceituado conforme cada pessoa. Digamos que eu tenho um conceito pessoal de dano moral, o professor Oscar tem um conceito, a pessoa que trabalha no hospital tem um conceito de dano moral, porque isso acaba sendo muito subjetivo de cada pessoa. Em regra, a gente fala isso, que é a ofensa à pessoa, ao seu subjetivo, ao seu psicológico. Não havendo, portanto, como conceituar o dano moral de uma maneira mais objetiva do que isso. Diante dessa situação apresentada, né, que é complexa, a própria conceituação, imagino, né, a dificuldade que é, por exemplo, para poder julgar uma situação como essa. E em razão dessa questão do julgamento, da apreciação, né, e a descoberta ali do que realmente, se houve ou não o dano, ele tem que ser provado pela parte, ou seja, pela vítima, ou, dependendo dos fatos, né, se pode presumir que ocorreu o dano moral. Bem, conforme eu falei, o dano moral está diretamente relacionado àquela dor que a pessoa sente. Ela foi ofendida, então ela sente uma angústia profunda, uma dor no seu interior. Bem, essa dor interior, o que ela está sentindo, os nossos tribunais e a doutrina, majoritariamente, entende que essa dor, ela não precisa ser provada. O que ela está sentindo não precisa ser provado. O que se exige é, sim, que a pessoa demonstre que fato provocou essa dor. Vou dar um exemplo aqui. Bem, a pessoa pede uma indenização por dano moral porque ela foi fazer uma compra e não foi possível fazer essa compra parcelado porque o nome dela está no SPC Serasa. Indiscutivelmente, quando essa situação acontece numa loja, é claro que a pessoa que teve o crédito negado passou por uma situação constrangedora, uma situação vexatória. Essa dor ela não precisa mostrar. Agora, para que a indenização seja concedida, ela precisa provar, trazer um documento dizendo que o nome dela está no órgão de proteção ao crédito, como o SPC ou como o Serasa.
Então eu volto. A dor moral não precisa ser provada, mas o fato que ocasionou essa dor moral, isso sim a parte tem que provar. E o senhor citou os tribunais superiores. Existe algum ponto que seja divergente no sentido de que uma situação A ou B ela deva ser tratada de uma determinada maneira, ou já é uníssono, ou seja, já tem uma unificação de decisões em relação a, por exemplo, essa ocorrência, né, de ser provado ou não ser provado, bastando presumir? A maioria esmagadora dos tribunais entende que basta que a pessoa prove o fato que causou o dano moral. A dor da pessoa, esse sentimento pessoal, esse sentimento intimista, a maioria dos tribunais entende que não é necessário. Isso já está bem tranquilo, bem pacificado nos tribunais. Até porque fica muito difícil a pessoa provar o que ela sente. Algumas pessoas tentam provar isso com testemunhas, onde a testemunha vai falar que a pessoa ficou abatida, ficou amargurada, ficou ressentida. Mas isso hoje, pelos tribunais, insisto, majoritariamente, entende que isso não é necessário. Basta que prove um fato e o juiz já faz a correlação. Esse fato, sim, provoca uma dor moral passível de ser indenizado. E eu também, a gente costuma ouvir dizer também na sociedade que tem algumas situações que são mais ou menos tabeladas. Isso é verdade? Por exemplo, a pessoa sofreu um acidente, né, ou, por exemplo, teve uma situação como essa que o senhor citou, do nome ser lançado indevidamente num cadastro negativo. Há uma tabela ou isso não é verdade? Vai depender muito do caso específico mesmo, que vai dizer qual é o parâmetro que vai surtir, né, que vai ajudar na fixação ali da quantia que deva ser indenizada. Bem, professor Oscar, o Código Civil, a própria Constituição Federal, ela já estabelece que o dano moral deve ser indenizado. Isso a lei é bem clara nisso. O dano moral deve ser indenizado. Porém, o legislador, no meu entendimento, pecou ao não delimitar na lei o valor da indenização. Então, a lei fala, o dano moral deve ser indenizado, mas a lei não fala qual é o valor da indenização. E a lei deixou isso para o juiz, analisando cada caso, o caso concreto, o caso que está no processo, o juiz vai analisar isso e vai fixar a indenização para cada caso concreto. Bem, hoje, se nós pesquisarmos a doutrina, se nós pesquisarmos os entendimentos, os julgamentos dos tribunais, nós podemos falar aqui que, em primeiro lugar, toda indenização, ela tem como objetivo, claro, ressarcir a pessoa que foi vítima desse dano moral e, ao mesmo tempo, fazer com que essa indenização provoque um desestímulo na pessoa ou na empresa para que ele não volte a praticar esse ato. Ou seja, indenizar a vítima, e a indenização tem que ser suficiente para que a empresa ou a outra pessoa não volte a praticar o dano moral. Nós também podemos observar que o dano moral olha muito a gravidade do dano, se foi muito grande, se foi pequeno, porque se foi um dano muito grande, a indenização vai ser maior. Se foi uma coisa menor, a indenização baixa. Olha também a capacidade econômica do ofensor. Se a pessoa que ofendeu moralmente é uma grande empresa, vamos colocar aqui como as empresas de telefonia, as empresas de fornecimento de energia elétrica, os bancos, que têm uma capacidade financeira muito grande, vai pagar mais dano moral. Se quem causou o dano é uma pessoa com poucos recursos, o dano moral acaba sendo um pouco menor. Olha-se também qual foi o grau de culpa do ofensor. A pessoa praticou o dano moral com a intenção
deliberadamente com a intenção de ofender a pessoa, ou o dano moral foi provocado sem intenção. E também olha, claro, né, isso a doutrina, olha também quem ofendeu e a própria vítima. Na hora de fixar o dano moral, o juiz vai olhar tudo isso. Então, ou seja, vai olhar o tamanho do dano moral, a gravidade, se foi intencional ou não, o grau de culpa, vai olhar quem ofendeu, quem é a vítima, vai fazer com que essa indenização possa ressarcir a pessoa pela ofensa que ela sofreu e também fazer uma indenização que cause desestímulo no ofensor. Porque se a indenização for muito pequenininha, a pessoa que foi ofendida não vai ficar satisfeita e vai estimular mais ainda a outra pessoa. Ela vai pensar, se é para pagar só isso, eu vou voltar a praticar novamente o dano moral. Então olha isso tudo, de forma que não tem uma tabela, a lei não fixa critérios objetivos para o juiz. E o juiz, então, vai fixar o dano moral olhando cada caso. Ok, para dar sequência, a gente vai fazer um breve intervalo também. O programa Direito em Foco da DOC TV volta já.